Oi, pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula de Ciências Moleculares e Celulares de hoje. Nós vamos trabalhar, discutir a respeito aqui de algumas questões que envolvem de modo geral o conteúdo como forma de revisão e fixação para a nossa primeira avaliação oficial. De acordo com a teoria celular, todas as células possuem algumas estruturas em comum. Quais são essas estruturas? Quando eu falo todas as células, significa os tipos de células que nós temos com representantes viventes atualmente no nosso planeta, né? Então, quando eu falo todas as células, são as células procariontes, as células eucariontes. Eucariontes são as células basicamente formadoras de bactérias, né? E eucariontes são as de algas, protozoários, fungos, plantas e animais. Então, de acordo com a teoria celular, todas as células possuem algumas estruturas em comum. Quais são essas estruturas? Então, pessoal, a teoria celular, ela foi criada após a descoberta das células, né? E basicamente ela considera que todo e qualquer ser vivo é formado por células. Claro que ela tem uma série de outros desdobramentos, né? Toda célula surge da divisão de uma célula pré-existente. As células são consideradas as unidades estruturais e funcionais dos seres vivos, mas basicamente ela considera que todos os seres vivos são formados por células, tá? Vou estar utilizando esses slides, que foram eles os trabalhados ao longo das nossas aulas, tá? Para mostrar em qual parte do conteúdo a gente encontra a resolução das questões. Bom, todas as células têm material genético? Sim. Tem citoplasma? Sim. Lisossomos? Não. Lisossomo Lisossomo é uma organela citoplasmática, geralmente responsável pela digestão intracelular, essas arredondadinhas assim, e que a gente só encontra em célula eucarionte. Célula procarionte, bactéria não tem, tá? Então, essa questão não está certa por causa do lisossomo. Porque quando pergunta todas as células, tem que estar presente em bactéria também. E a gente não tem lisossomo em bactéria. Ribossomos, toda célula, seja ela procarionte ou eucarionte, não vive sem ribossomo. Por quê? Porque ribossomo é onde você sintetiza proteína e enzima. Então, toda célula tem. O vírus, ele é um parasita intracelular obrigatório, porque além dele não ter uma estrutura celular, ele não tem ribossomos, tá? Então, ele está nas duas células. Parede celular. A parede já é uma estrutura que basicamente a bactéria vai ter, e, por exemplo, célula eucariótica animal, não. Então, aqui, ó. A gente tem uma estrutura, parede, mais externa a membrana seria essa azulzinha aqui, mostrando só um pedacinho dela. A célula animal, por exemplo, protozoário, não tem parede. Então, não pode ser a letra B, porque a parede não está em todas as células. Membrana plasmática, sim, toda célula tem. Carioteca, não. Carioteca é o envoltório nuclear. A membrana que compartimentaliza, delimita o material genético numa região chamada de núcleo só na célula eucariótica. Na bactéria, nas células procarióticas, o núcleo não. O material genético está difuso no citoplasma, sem um envoltório nuclear que o delimita numa região, que é o núcleo. Só tem um polo da célula onde ele está mais presente, que é um nucleóide, mas não tem carioteca, não tem núcleo. Membrana plasmática, toda célula tem. Material genético, toda célula tem. Citoplasma, também. Então é a letra D. Citoplasma, toda célula tem. Material genético, toda célula tem. Parede, animal, protozoário não tem. Bactéria tem, mas aí não está em todas. Então, letra D.
Dúvidas? Pode perguntar, tá? Ao longo das questões eu não vou parar assim para perguntar. Dúvidas? Vocês podem me interromper. Professor, não entendi tal alternativa, não entendi tal questão. Pode desativar o mudo a hora que vocês quiserem. Toda célula viva possui membrana plasmática? Sim. Mesma coisa de novo, né? Se é toda célula, é a procariótica e a eucariótica. Membrana plasmática? Sim. Mas pode não possuir núcleo e mitocôndrias. Certo? Já seria essa letra A. Toda célula vai ter membrana plasmática, a membrana que faz com que a célula seja um compartimento fechado, mas elas podem não ter núcleo e mitocôndrias. Aqui o núcleo, aqui a mitocôndria. Por quê? Porque núcleo e mitocôndria só está na eucariótica, você não tem na procariótica. Membrana plasmática, certo. E mitocôndrias? Não. Não é toda célula que tem mitocôndria. A membrana plasmática, sim. Então, não é toda célula que tem mitocôndria. Núcleo, não. Aí todas essas aqui já estariam erradas, né? Porque a gente não pode afirmar que toda célula tem núcleo. A gente considera que tem núcleo só quem tem carioteca ou envoltório nuclear, que são as células eucarióticas. As procarióticas não têm núcleo. O DNA, o material genético, está difuso no citoplasma. Então, assim, essas que estão marcadas de sombreamento cinza são estruturas que não estão em todo tipo de célula, tá? Que ó, a mitocôndria não está em todo tipo de célula. Por isso que essas questões estão erradas. Mitocôndria. A letra A mesmo. Em 1838, Matthias Schlenden, biólogo alemão, e Theodore Swan, da Bélgica, estavam jantando juntos e discutindo seus trabalhos com tecidos vegetais e animais, respectivamente. Estavam impressionados com as semelhanças nas suas observações e concluíram que os elementos estruturais de plantas e animais eram essencialmente os mesmos. Formularam sua conclusão, a teoria celular. Sobre a teoria celular, analise as afirmativas a seguir. Então, a gente viu em aula, né? Olha lá, em 1838, esse botânico, Matthias Schlenden, 1839, Theodore Swan. Matthias, por ser um botânico, trabalhava com plantas. Theodore era um zoólogo, trabalhava com animais. E eles, ao observarem tecidos de plantas e animais, verificaram que ambos eram formados por células, criando a chamada teoria celular, que considera que todo e qualquer ser vivo é formado por célula, dentre outras características, né? Toda célula surge da divisão de uma célula pré-existente, todas as células têm basicamente a mesma constituição química, água, minerais, proteínas, carboidratos, né? A atividade de um organismo depende da atividade total de células independentes. Todas essas foram conclusões a que a teoria celular chegou. Sobre a teoria celular, analise as afirmativas a seguir. Todos os seres vivos são formados por uma ou mais células? Verdadeiro. Ou o ser é uni ou multipluricelular. Toda célula se origina de outra pré-existente por um processo chamado de transcrição? Toda célula se origina de outra pré-existente. A continuidade da vida, portanto, depende da divisão celular. Então, toda célula se origina de outra pré-existente? Sim. Por um processo chamado de transcrição? Não. Por um processo de divisão celular ou multiplicação celular. Então, isso aqui está falso. Por quê? Por causa da palavra transcrição, tá? Transcrição a gente ainda vai estudar. É quando o material genético, o DNA, transfere a informação genética para o RNA mensageiro, para o RNA mensageiro ser traduzido, né, numa proteína ou numa enzima. Então, aqui teria que estar divisão celular ou multiplicação celular para ela estar verdadeira.
A atividade de um organismo depende da atividade total de células independentes. Verdadeiro. Os 300 trilhões de células que formam seu organismo, cada uma delas, né, desempenhando a sua função específica, a atividade do total dessas células é que mantém o seu organismo. E isso é uma conclusão da teoria celular. Olha lá. A atividade de um organismo depende da atividade total de células independentes. As reações metabólicas e bioquímicas ocorrem dentro da célula, verdadeiro, mais especificamente no citoplasma, né? As reações metabólicas e bioquímicas ocorrem no interior da célula. Então, tudo isso estava na teoria celular que a gente estudou. A célula contém informação genética hereditária que é passada para outras células durante o processo de tradução. Não, de novo, é durante o processo de divisão celular. Tradução é quando quando a informação genética do DNA foi transcrita no RNA mensageiro e aí ela é traduzida numa proteína. Então, a palavra tradução aqui deixou a questão errada. Então, 1, 3 e 4 são as alternativas corretas. As células foram descobertas em 1665 pelo cientista inglês Robert Hooke, a partir da construção de seus próprios microscópios. Então, a gente viu que o termo célula foi criado por Robert Hooke em 1665, em que ele levou finas fatias de cortiça e disse que ao microscópio a cortiça era formada por pequenos compartimentos fechados, que lembravam pequenas celas de um convento ou de uma prisão, né? Compartimento fechado em latim é cella. O diminutivo é cellula, que para o português significa célula, tá? Hooke observou cortes de cortiça. As células são as menores unidades vivas de um organismo e estão presentes em todos os seres vivos, com exceção dos vírus. Elas podem ser classificadas em procarióticas e eucarióticas, se levarmos em consideração a ausência ou presença. Então, qual estrutura que diferenciaria a célula procariótica, que é a de bactérias, né? E a eucariótica, que é a que forma algas, protozoários, fungos, plantas e animais. Ribossomos. Tanto célula procariótica quanto eucariótica tem ribossomos, tá? Os grânulos de ribossomos tá tanto na procariótica quanto na eucariótica, esses pontinhos aqui. Então, ribossomo não seria uma característica diferencial. Membrana plasmática, as duas têm membrana também. Então, não seria uma característica diferencial. Citoplasma, toda célula tem citoplasma. Não seria uma característica diferencial, tá? Parede celular. A parede celular, pessoal, ela está presente em bactérias e está ausente em animais. Mas existem outras células eucarióticas que têm parede celular. Por exemplo, alga, fungo e planta é eucariótica e tem célula com parede celular. Só animal e protozoário que não tem célula com parede celular, tá? Então, como existem células eucarióticas que têm parede celular, a parede celular não poderia ser uma característica diferencial. Ela seria se fosse diferença entre uma célula procariótica e uma célula animal, por exemplo, tá? De carioteca, aí sim. A carioteca é o envoltório nuclear, a membrana do núcleo. Toda célula eucariótica tem, e nenhuma célula procariótica tem, porque o material genético na célula procariótica está difuso no citoplasma. Então, essa sim seria uma característica diferencial.
Os seres vivos apresentam estrutura celular, entretanto, não há nada que corresponda a uma célula típica, pois tanto os organismos unicelulares como as células dos organismos pluricelulares são muito diferentes entre si. Apesar dessa enorme variedade, todas as células vivas apresentam o seguinte componente: carioteca, envoltório nuclear? Não, não todas, só as eucarióticas. Membrana plasmática? Sim, todas as células têm membrana. Lisossomos? Não. Mitocôndria, cloroplasto? Não. Lisossomos e mitocôndria são organelas só da célula eucariótica. E cloroplasto só está em plantas e algas. O cloroplasto só está em vegetais, plantas e algas, né? O cloroplasto é que faz com que as células sejam capazes de produzir seu próprio alimento, realizar fotossíntese. Então, a letra B mesmo. Imagine que você esteja observando a estrutura de uma célula bacteriana. Lembrem sempre que bactéria é a célula procariota. Bactéria é sempre procarionte. Bactéria é sempre uma célula procarionte. Qual das organelas seguintes você encontraria para caracterizar esse tipo celular? Centríolo. São estruturas presentes na célula eucariótica na forma de microtúbulos de proteína. É isso aqui, ó, tá? Então, tá na eucariótica e não tá na procariótica. Então, o centríolo não poderia ser. Cloroplasto está na célula vegetal, nem no animal não tem, quem dirá em bactéria. Então, não pode ser uma característica que diferencia a célula procariótica. Retículo endoplasmático liso e rugoso são organelas. Retículo endoplasmático rugoso e o liso. Retículo endoplasmático rugoso e liso, que só está nas eucarióticas, não está na procariótica. Então, a única estrutura que poderia diferenciar aqui no caso seria a parede celular. Porque a parede celular, ela obrigatoriamente está presente em células procariontes. A parede celular, obrigatoriamente, ela está presente em células procariontes, tá? E não necessariamente na eucarionte. Animal é eucarionte, não tem parede. A vegetal é eucarionte, ela tem parede. Mas a parede não está em todas as eucarióticas, tá? Animal e protozoário não tem. Por isso que a parede celular seria uma característica diferencial da célula procarionte. As bactérias são procariontes unicelulares, formadas por uma única célula, né? As bactérias, elas podem formar colônias, tá? Elas podem formar cachos, cadeias, unir duas a duas, tá? Olha lá, elas podem formar cadeias, cachos, estar unidas duas a duas, mas cada célula dela é o seu próprio organismo, ela é unicelular. Quais características definem esse micro-organismo? Micro-organismo, um organismo que só é visível ao microscópio óptico. Não apresentam material genético, protegido por membrana nuclear. Certinho, eles não têm carioteca, né? Membrana nuclear é a tal da carioteca. Dessa forma, ao ser vista no microscópio, não apresentam um núcleo delimitado, certo? Seu formato pode ser cocos, bacilos, espiroquetas e vibrião. Exatamente. Cocos são as arredondadas, né? Unidas duas a duas são os diplococos, formando cadeias, streptococos, formando cachos, estafilococos, né? Espiroquetas ou espirilos,
bacilos, essas alongadas, vibriões na forma de vírgula. Então, essa está verdadeira. Possuem parede celular complexa, que tem função de definir a forma estrutural, sendo quimicamente complexa, diferente da parede celular de algumas células eucariontes. Verdadeiro. A célula eucarionte é formada por celulose, por exemplo, das plantas, né? A parede da célula bacteriana, ela é formada por peptidoglicano, mureína, tá? Que são moléculas de açúcar unidas a proteínas, glicopeptídeos. E ela é tão complexa que ela determina, né, uma característica da célula bacteriana, se ela é gram-positiva ou gram-negativa, de acordo com a constituição dessa parede, que é bem complexa, né? Que na coloração de gram vai fazer com que ela apareça de forma arroxeada ou vermelhinha ao microscópio, né? Então é verdadeira. Possuem citoplasma, membrana plasmática e núcleo com membrana nuclear. Citoplasma e membrana plasmática, sim. Núcleo com membrana nuclear, célula bacteriana não tem isso. A maioria das espécies habita ambientes aquáticos de água doce ou salgada, mas algumas são encontradas também em ambientes terrestres úmidos. A gente encontra bactérias em uma ampla variedade de ambientes, tá? Algumas vivem em fontes termais, né? Mas dizer que a maioria só é encontrada em ambiente aquático ou em ambiente terrestre úmido, ela não tem essa dependência assim de água, não, tá? Muitas delas são encontradas no solo, elas vivem no interior de organismos, fazendo parte da microbiota normal. A gente tem bactéria na nossa pele, por exemplo, na boca, no intestino. Por sua enorme distribuição e pelo tempo de vivência em nosso planeta, apresentam diversas formas de nutrição, devido à evolução de sua espécie. Dessa maneira, elas podem ser autótrofas, heterótrofas, sapróficas ou parasitas. Então, pessoal, por exemplo, a alga, ela é autótrofa fotossintetizante, produz seu próprio alimento, igual planta. Animais são heterótrofos, são, precisam obter o alimento da dieta, do ambiente. Protozoários também, né? Fungos também são heterótrofos e alguns decompõem a matéria orgânica, então são saprófagos, né? Alguns fungos também podem ser parasitas, né? Protozoários são heterótrofos, mas alguns são parasitas. Agora, bactéria, elas têm uma variedade muito grande de nutrição. Algumas são capazes de produzir seu próprio alimento por fotossíntese, então elas são autótrofas fotossintetizantes ou autótrofas quimiosintetizantes, quando a energia utilizada para produzir o alimento não vem da luz solar, mas de reações químicas, tá? Que são promovidas ali no ambiente em que a bactéria se encontra. Algumas têm que obter esse alimento do ambiente externo, esses nutrientes. Algumas são capazes de se alimentar da matéria orgânica em decomposição. Outras são capazes de parasitar expoliando hospedeiros, que são aquelas bactérias geralmente causadoras de doença. Então, realmente, a variabilidade nutricional delas é muito grande. Então, 1, 2 e 5 são verdadeiras. Professor, você já lançou esse slide? Oi? Você já lançou esse slide, tipo assim, da revisão? Exercícios de revisão para avaliação oficial primeiro bimestre. Está em aprimorando o meu conhecimento na seção 4 da unidade 2. Não, eu fui lá as atividades, falando assim, sem ser a atividade que você está revisando agora. Esses aqui, É. todos eles. Eles estão, por exemplo, esse de vírus. Não, de vírus não. Esse aqui de células procariontes e eucariontes. Ah, entendi. Você pegou tudo junto e colocou no slide. Entendi. Isso.
Aí aqui está separado por vocês por seção. Esse lá de célula procarionte e eucarionte é esse aqui, ó. Características de célula procarionte e eucarionte, que é esse aqui, tá? Então, todos eles são 4 seções em cada unidade, né? Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, unidade 1, 1, 2, 3, 4, unidade 2, tá? Eles estão todos postados. Considerando as características das células procariontes e eucariontes, podemos afirmar que as células procariontes apresentam divisão por mitose? Sim, tanto a procarionte quanto a eucarionte, elas são capazes de se dividir por mitose, que é o processo, né? Mitose é o nome da divisão celular. Então, por enquanto, essa está correta. As células procariontes apresentam um sistema de endomembranas. Endomembranas, pessoal, são as organelas, tá? Essas estruturas no citoplasma da célula. Célula procariótica não tem isso, né? Elas não têm endomembranas, essas membranas internas. Elas são pobres em membranas. Elas só têm a membrana que envolve a célula, porque elas não têm organelas. Então, falar que a procarionte tem sistema de endomembranas, está errado. As células não eucariontes apresentam nucleolo. As células não eucariontes seriam as procariontes. As procariontes não têm nucleolo. O nucleolo só está na eucarionte. Essa estrutura aqui, ó. Dentro do núcleo das células eucariontes, você tem uma região muito rica em RNA ribossômico, que é o nucleolo, tá? Célula procarionte não tem núcleo, quem dirá nucleolo. As células eucariontes apresentam DNA associado a proteínas. Sim. Essas proteínas são chamadas de histonas. O que acontece, pessoal? O DNA é o ácido desoxirribonucleico, né? Esse ácido desoxirribonucleico, ele é uma molécula ácida. Tem umas proteínas de caráter básico, então base tem muita afinidade por ácido, que associam a DNA nas células eucariontes, porque, ao contrário da procarionte, em que o DNA pode ficar ali difuso no citoplasma, na eucarionte, esse DNA, esse material genético, ele tem que caber dentro do núcleo apenas, e não pode ficar difuso no citoplasma. Então, quando ele se associa a essas proteínas histônicas, elas o empacotam, elas condensam, elas espiralizam esse DNA para ele caber dentro do núcleo, porque o DNA é uma molécula bem extensa, tá? Então, quando você tem DNA associado a proteínas histônicas, você forma o que a gente chama de cromossomo. Cromossomo é o DNA junto a essas proteínas. Se você tirar essas proteínas histônicas do cromossomo, o que sobra é só o DNA, tá? E aí essa questão aqui, ela fica, então, mal elaborada, né? Como se fossem duas questões corretas. Porque as células procariontes podem, sim, se dividir por mitose. Então, qualquer um que você marcasse estivesse certo, né? Se fosse uma prova, ou a questão teria que ser anulada. As células procariontes formam seres pluricelulares? Não. As células procariontes, elas são unicelulares. O que elas fazem, no máximo, é se associar em colônias, né? Mas elas não vão formar um organismo pluricelular, tá? Pessoal, essa questão aqui... Agora a gente pode fazer o seguinte, se a gente colocar aqui, ó, a gente ainda não estudou isso, mas se colocar meiose é a formação de gameta, aí estaria errado, porque se ela procarionte é unicelular, ela só poderia se dividir por mitose. Vamos colocar aqui essa meiose, porque aí a gente não deixa ela certa. Oh, meu Deus. Ué, peraí. Aí. Mitose é o processo que as suas células passam para se dividir. Todas as suas células do corpo. Meiose só ocorre para formar gametas. Então, ocorre nos testículos para formar espermatozoides e nos ovários para formar óvulos, tá? E no caso de
bactéria que é unicelular, o corpo delas é uma célula só, elas não formam gametas, né? Elas se dividem por mitose mesmo. Por isso que ela estaria correta. Então, colocando em meiose, ela fica errada a questão. E aí a letra D está sendo o único gabarito. Os organismos vivos surgiram há mais de 4 bilhões de anos e passaram por evolução até começarem a realizar fotossíntese. Assim, determinaram uma mudança radical na atmosfera terrestre, pois introduziram nela o... Então, naquela aula que a gente falou de origem e evolução das células, nas condições da atmosfera primitiva, a gente não tinha oxigênio. Não existia oxigênio. A gente tinha o quê? Gás metano, amônia, gás hidrogênio, sulfeto de hidrogênio, gás carbônico e vapor d'água, né? O vapor da água vinha trazido pelos corpos celestes, né? Por asteroides que constantemente bombardeavam a superfície da Terra, e esses corpos celestes, esses asteroides, traziam muita água, e com as temperaturas elevadas da superfície da Terra, elas se evaporavam. Então, você tinha muito vapor de água. Agora, o oxigênio não existia. O oxigênio só passou a existir com a fotossíntese, que foi capaz de converter gás carbônico e água em alimento, a glicose, um carboidrato, e aí sim, ela liberou na atmosfera o oxigênio. Deixa eu colocar uma informação aqui. Então, pessoal, as bactérias, os seres procariontes, que são unicelulares, não se dividem por meiose, porque meiose é um tipo de divisão celular que só seres eucariontes, pluricelulares, é que vão apresentar para formar gametas. As células procariontes só se dividem por mitose. Por isso que se deixasse essa questão aqui com mitose, eu teria dois gabaritos, A e D. Por isso que eu troquei mitose por meiose. Considerando a hipótese heterotrófica... Oi? Qual que você colocou na 9 lá? Porque eu tava escrevendo aqui. Ah, sim. Obrigado. Por nada. Quando vocês perderem alguma, não tem problema não, tá? Pode pedir para eu voltar. Considerando a hipótese heterotrófica e os processos energéticos de fermentação, respiração aeróbica e fotossíntese, podemos afirmar que... Bom, pessoal, a evolução dos processos energéticos, elas aconteceram da seguinte maneira. A primeira célula, ela era muito primitiva, ela era procarionte, mais simples do que as células de bactérias de hoje, tá? Heterotróficas, elas não eram capazes de produzir o seu próprio alimento, e elas obtinham esse alimento através do quê? Daquela sopa orgânica, né? Daquele caldo nutritivo que formou os mares e lagos da Terra primitiva. Então, aqueles gases, metano, sulfeto de hidrogênio, vapor d'água, gás hidrogênio, gás carbônico, submetidos a temperaturas elevadas, descargas elétricas provenientes das constantes tempestades e a radiação ultravioleta advinda do Sol, essas moléculas reagiram entre si, elas eram arrastadas pela precipitação das chuvas até esses mares, originando as moléculas orgânicas. As primeiras células se alimentavam dessas moléculas orgânicas. Só que essas células passaram a se dividir numa velocidade em que a síntese desses compostos orgânicos não conseguiu acompanhar. Então, essas células, elas eram, né, heterotróficas, só que essas
Essas moléculas orgânicas utilizadas como alimento, elas passaram a se esgotar, tá? Qual era o processo metabólico utilizado por essas primeiras células para obter energia? Fermentação, porque aqui ainda não existia a fotossíntese, não tinha oxigênio. Então, era um processo anaeróbico. Aeróbico utiliza oxigênio, anaeróbico não. Então, pessoal, as bactérias utilizavam o alimento em um processo fermentativo. Então, elas clivavam a molécula de glicose em ácido lático, que a fermentação gera o ácido lático, né? Com a liberação de energia. É um processo pouco eficiente, a liberação de energia é bem baixa, mas era o que se tinha no momento. Com o esgotamento das moléculas orgânicas nos mares e lagos primitivos, algumas bactérias passaram a ter a capacidade, as chamadas autótrofas, de pegar o gás carbônico da atmosfera e a água desses lagos e mares primitivos e, utilizando a luz como fonte de energia, produzir um alimento, um carboidrato, a glicose. Surgia o processo da fotossíntese que liberou na atmosfera o gás oxigênio. Aí surgiu a respiração aeróbica, que não é anaeróbica igual a fermentação, que eu utilizo o oxigênio para degradar esse alimento que foi produzido da fotossíntese, liberando gás carbônico, água e uma quantidade de energia muito mais eficiente do que a fermentação liberava, tá? Por exemplo, lembra que a gente falou da fadiga muscular, do esgotamento de oxigênio quando você faz atividade física intensa e os seus músculos têm cãibra, né? Então, por quê? Falta oxigênio na célula muscular. E aí, para produzir energia, o organismo busca como alternativa um outro mecanismo, que é quem? A fermentação. Porque naquele momento está faltando oxigênio. A fermentação é um processo muito menos eficiente para gerar energia, mas se não tem oxigênio, ele é uma alternativa. Só que o ácido lático é lançado na corrente sanguínea e ele é uma molécula altamente inflamatória. Causa dor, por isso que você tem a cãibra lá, né? Então, baseado nisso, podemos afirmar que o primeiro processo utilizado pelos seres vivos foi a fotossíntese? Não, era a fermentação. Os primeiros seres vivos utilizavam processos de fermentação para obter energia necessária para a sobrevivência? Sim. Os primeiros seres vivos heterótrofos realizavam fotossíntese para obter energia? Quem faz fotossíntese não é heterótrofo. Quem faz fotossíntese é autótrofo. Nos oceanos primitivos, moléculas complexas indicavam a existência da realização de respiração aeróbica nos seres primitivos? Não. Seres primitivos realizavam fermentação, que é um processo anaeróbico. A respiração aeróbica foi o primeiro processo realizado pelos seres primitivos? Justamente o contrário, foi o último. A gente teve fermentação, fotossíntese, que liberou na atmosfera o oxigênio, aí que surgiu a respiração aeróbica. Ela foi o último. Então, a letra certa é a letra B. Durante o processo evolutivo, algumas organelas de células eucariontes se formaram por endossimbiose com procariontes. Tais organelas mantiveram o mesmo mecanismo de respiração celular e produção de energia após a associação. Isso aqui é o seguinte. A célula procarionte, ela não tem sistema de endomembranas, ela não tem organelas. Mas a célula eucariótica, ela surgiu por evolução da procariótica. O que foi que aconteceu? A célula procariótica primitiva, ela passou a sofrer dobras e invaginações da membrana para o meio interno, que é o que a gente chama de invaginações, promovida por proteínas contráteis que passaram a puxar algumas pontas dessa membrana para dentro. Essas invaginações ou essas dobras para o interior, elas progrediram tanto que as extremidades da membrana se fundiram e essas
esse sistema de endomembrana se separou da membrana que envolvia a célula, passando para o citoplasma, formando organelas do tipo retículo endoplasmático, aparelho de Golgi, lisossomo, tá? Agora, mitocôndria e cloroplasto não se admite que eles tenham surgido por invaginações ou dobras da membrana para o interior. Acredita-se que foi por uma associação endossimbiótica com procariontes. Então, acredita-se que as células eucariontes primitivas, ao acaso, elas emitiram expansões ou projeções da membrana e englobaram algumas bactérias. E essa bactéria, no interior da célula, recebeu abrigo e alimento, ficando protegida. E essa bactéria fornecia para a célula energia, porque ela realizava a respiração aeróbica, ela fosforilava, ela oxidava o alimento. Ao longo da evolução, elas não mais conseguiram viver separadas. A bactéria acabou se tornando uma organela da célula eucariótica. O que sustenta essa teoria é que, por exemplo, a mitocôndria ela tem duas membranas. Todas as outras organelas que surgiram por invaginação, elas não têm duas membranas, ela só tem a membrana lá que envolve ela, que surgiu por invaginações ou dobras da membrana da própria célula. Essa aqui, no caso, a bactéria, né, englobada, ela tem a sua própria membrana e ela recebeu uma parte da membrana que foi usada para englobar ela. Então, as duas membranas da mitocôndria são uma hipótese a favor dessa origem endossimbiótica, né? Mitocôndria tem o seu... Onde que a gente encontra material genético? No núcleo. A mitocôndria tem o seu próprio DNA. A mitocôndria é capaz de se dividir, ela duplica independentemente da célula, tá? Outra hipótese a favor do que? Dessa origem endossimbiótica, tá? Muito engraçado também e curioso. Se você pegar a membrana interna, ela parece demais com a membrana de uma bactéria. Se você pegar a membrana externa da mitocôndria, ela parece com a membrana de uma célula eucariótica, tá? Esse processo também ocorreu para formar os cloroplastos. Os cloroplastos também acredita que eles surgiram por associação endossimbiótica, tá? Só que no caso dos cloroplastos, ele não era uma bactéria respiradora, era uma bactéria capaz de produzir o seu próprio alimento, né? A linhagem que originou as células vegetais, ela acredita-se que surgiu por uma associação dupla entre bactéria respiradora e fotossintetizante. A que originou os animais, ela só se associou com mitocôndria. Não associou com a bactéria fotossintetizante, por isso que as células animais não têm cloroplasto, por isso que as células animais não fazem fotossíntese, tá? Considere as seguintes organelas celulares existentes em eucariontes. Qual dessas organelas citadas são responsáveis pela produção de energia nas plantas e nos animais, né? Então, é justamente, pessoal, as organelas que nós acabamos de falar, né? Em animais, a gente tem a associação com mitocôndria e em plantas com os cloroplastos. Então, é o número 4, né, em plantas, e o número 1, mitocôndrias em animais. As estruturas presentes em uma célula vegetal, mas ausentes em uma bactéria, são cloroplasto? Só célula vegetal que tem. Lisossomo? Lisossomo geralmente está em célula animal, tá? E não em célula vegetal. Então, núcleo, só está em célula vegetal mesmo. E membrana plasmática? Não. Célula vegetal e bactéria tem, tá? Então, principalmente por causa dessa membrana. E do lisossomo também, porque o lisossomo está só em célula animal. Mas a membrana é o mais fácil, né? De não marcar essa questão, porque tanto célula vegetal quanto bactéria, com toda certeza, tem.
Vacúolos, geralmente só célula vegetal tem, e a bactéria não. Vacúolo é isso aqui, ó. Vacúolo é essa organela onde a célula vegetal armazena água e substâncias dissolvidas, tá? E célula vegetal não tem. Nem animal não tem, só célula adiposa que armazena gordura. Então toda célula vegetal tem vacúolo, tá? Bactéria não tem. Então vacúolo estaria certo. Cromossomo, a gente considera, né, que tanto célula bacteriana quanto eucariótica tem, apesar do cromossomo da célula bacteriana ser circular, um pouco diferente. Lisossomo é mais em célula animal, vegetal não. Ribossomo. Ribossomo seria o principal, que não te daria dúvida de que essa questão está errada, porque ribossomo, tanto célula vegetal quanto bactéria tem, tá? Cloroplasto, só célula vegetal tem. Aparelho de Golgi, só célula vegetal tem. Mitocôndria, só célula vegetal tem. Mas, de novo, ribossomo, vegetal e bactéria tem. Então, não é essa a questão. Aparelho de Golgi, só célula vegetal tem. Membrana plasmática, não. A bactéria também tem. Mitocôndria, só vegetal tem. Núcleo, só vegetal tem. Então, quando eu falo só vegetal, gente, é vegetal em relação à bactéria, tá? Porque núcleo, aparelho de Golgi, mitocôndria, a célula animal tem também. Mas aqui está pedindo diferença da vegetal com bactéria. Por isso que eu não estou falando de animal. Cloroplasto, só célula vegetal tem. Mitocôndria também, núcleo também, retículo endoplasmático, que é outra organela também. E bactéria não tem nenhuma dessas 4 estruturas. Então, essa seria a alternativa correta. Por quê? Porque perguntou para nós estruturas que a célula vegetal tem que a bactéria não tem. Em todas as outras alternativas, eu tinha estruturas que a bactéria tinha também. Agora, essas 4 aqui, bactéria não tem. Não tem cloroplasto, não tem mitocôndria, não tem núcleo, não tem retículo endoplasmático. Certos antibióticos têm a função de impedir que os ribossomos das bactérias realizem sua função. Nós estudamos que os antibióticos, né, são medicamentos utilizados para matar apenas bactérias. Por exemplo, a viroses, eles são inofensivos, né? Os antibióticos, eles vão ter vários sítios de ação, muitos impedem a formação da membrana, mas outros, né, podem inibir os ribossomos da bactéria, tá? E quando eu inibo o ribossomo, o que é que eu estou impedindo da célula de produzir? Não só a bactéria, porque nós também temos ribossomos. Nenhuma célula viva vive sem ribossomos. Bactéria não tem organelas, mas grânulos de ribossomos ela tem, tá? Não tem como uma célula sobreviver, independente de ela ser procariótica ou eucariótica, sem ribossomos. Tanto é que aqui, ó, ribossomos na célula procariote. Olha os grânulozinhos aqui. A animal tem ribossomos, aqui ribossomo, e a vegetal também. Ribossomo. Então, não tem como uma célula sobreviver sem ribossomos, tá? Por quê? Porque os ribossomos é que sintetiza proteína e enzima. Sem proteína e sem enzima, não tem atividade celular, tá? Então, se o antibiótico impede que os ribossomos da bactéria realizem sua função, eu estou impedindo a síntese de proteína. Em uma célula vegetal, o material genético concentra-se no interior do núcleo, o qual é delimitado por uma membrana. No animal também, que é a carioteca, né? As informações genéticas, que são fundamentais para a atividade de estruturação celular, possuem capacidade de passar suas características hereditárias que ficam em moléculas de DNA, presentes nos cromossomos. Além da região informada no texto, o material genético também é encontrado no interior do... Aí é aquilo que eu disse para vocês. Todas as organelas surgiram por invaginações da membrana procariótica, que ao longo da evolução originaram esse sistema de endomembranas, as organelas citoplasmáticas. Com exceção de mitocôndria e cloroplasto,
Porque mitocôndria e cloroplasta acredita-se que eram bactérias que foram englobadas por uma célula eucariótica primitiva e elas passaram a viver em associação simbiótica. O que as hipóteses a favor da origem endossimbiótica de mitocôndria e cloroplasta é que elas têm duas membranas, são as únicas organelas que têm duas membranas, e elas têm o seu próprio material genético. Então, elas são capazes de se autoduplicar, tanto mitocôndria quanto cloroplasta. As únicas, tá? Então, aonde que a gente encontra material genético? Além do núcleo da célula, na mitocôndria e no cloroplasto. Porque foram as únicas organelas que surgiram por associação simbiótica, tá? As outras aqui surgiram por um sistema de endomembranas, tá? Bom, essas questões aqui, elas envolveram, né, características em geral das células, eu acho assim que fixou bastante essa questão de células procariontes e eucariontes. E a seção 4 da unidade 1, ela fala de vírus, né? Então a gente teve também lá uma aula sobre vírus. Foi essa aula, né? Algumas patologias, como a meningite, podem se desenvolver a partir de vírus ou bactérias. Tem meningite viral, meningite bacteriana, tem pneumonia viral, pneumonia bacteriana, né? Sobre esses agentes, qual alternativa está correta? As bactérias são seres pluricelulares e eucariontes? Não, elas são unicelulares e procariontes. Então, está tudo errado aqui. Os vírus são formados por células e se apresentam como partículas? Não. Os vírus não têm células. Isso aqui está errado. Os vírus são estruturas acelulares. Eles são partículas infecciosas formadas por uma capa de proteína, o capsídeo, né, envolvendo material genético. Por vezes, eu posso ter um envelope derivado da célula que ele utilizou para se multiplicar, mas nem sempre os vírus são envelopados. Mas eles não têm uma estrutura celular. O agente causador da AIDS é uma bactéria? Não. É um vírus, o HIV, vírus da imunodeficiência humana. Bactérias e vírus são organismos unicelulares, cujo material genético encontra-se no citoplasma. O citoplasma da bactéria tem sim material genético, mas vírus não tem célula, né? Os vírus são considerados parasitas intracelulares obrigatórios. Aí sim. Os vírus são parasitas intracelulares obrigatórios. Então, fora das células, eles são partículas infecciosas, inertes, chamadas de vírion, que não reagem a estímulos, não degradam nem fabricam substâncias, não são capazes de se multiplicar, originar partículas virais filhas, não crescem, não se reproduzem. Ele precisa de toda a energia, de toda a maquinaria bioquímica da célula, dos ribossomos da célula, para sintetizar, né, as suas proteínas, das enzimas da célula para duplicar seu material genético e formar as partículas virais filhas. Então, ele só apresenta algum tipo de atividade se tiverem sido englobados por uma célula e estiver dentro dela, tá? Referente à forma de se replicar dos vírus, assinale verdadeiro ou falso em cada uma das seguintes afirmações a seguir. Então, a gente viu que os vírus têm dois tipos de ciclo, né? O ciclo que a gente chama de ciclo lítico e o ciclo que a gente chama de ciclo lisogênico. No ciclo lítico, depois que o material genético do vírus foi incorporado ao da célula, ele passa a comandar a síntese de proteínas a seu favor, inibindo a síntese de proteínas daquela célula. São produzidas todas as proteínas do capsídeo, né? A duplicação do material genético do vírus, ocorre a montagem dessas partículas virais filhas, e quando essa célula está repleta de vírus, ela sofre a lise, ela se rompe, liberando esses vírus na corrente sanguínea. Por isso que o ciclo é lítico, porque rompimento de célula é lise celular. Geralmente é a fase em que você está tendo a manifestação dos sinais e sintomas clínicos da virose. Outras vezes, né, ou por um determinado período, o material genético do vírus que foi incorporado ao da célula
ele não vai impedir a manifestação dos genes ou do material genético da célula. Ele vai apenas incorporar o seu material genético ao da célula, mas toda vez que aquela célula for se dividir, por ela ter incorporado ao seu material genético o material genético do vírus, ela transfere para as suas células filhas esse material genético do vírus. Então, elas estão ali contaminadas num ciclo lisogênico, em que não está produzindo partículas virais filhas, é o período de incubação, ou período em que o vírus está em dormência, mas todas essas células que receberam o material genético desse vírus, quando elas se multiplicam, elas enviam para suas células filhas esse material genético também. E o vírus consegue disseminar o seu material genético entre as células filhas daquela célula mãe que foi o quê? Infectada. Aí, em algum momento, geralmente quando o sistema imune abaixa, algumas dessas células entram em ciclo lítico. E aí elas vão produzir partículas virais filhas, né? E causar os sinais e sintomas clínicos de uma enfermidade, de uma doença, tá? O HIV, por exemplo, o coquetel, o tratamento consegue matar as partículas virais filhas que estão em ciclo lítico no sangue. Mas algumas células têm o material genético do vírus do HIV incorporado e ficam em ciclo lisogênico, em reservatórios, cérebro, intestino, e lá o coquetel não é capaz de atuar, tá? E aquelas células estão se multiplicando e recebendo o material genético do vírus. Aí elas vão para a corrente sanguínea e entram em ciclo lítico. Aí lá o coquetel mata. Mas você nunca consegue esterilizar o organismo porque os reservatórios, eles vão estar contendo células com material genético do vírus, tá? Herpes. Toda vez que você manifesta lá as bolinhas, as vesículas, né, repletas de líquido no seu interior, o vírus está em ciclo lítico. Aí você passa um tempo sem manifestar, porque ele fica em ciclo lisogênico, geralmente num nervo, tá? Mas você nunca consegue eliminar o vírus do seu corpo. Aí o sistema imune dá uma queda, uma baixa, aí algumas dessas células são capazes de se multiplicar e entrar em ciclo lítico. E aí você vai manter, tá? Quanto ao ciclo reprodutivo, podem ocorrer de duas formas, o lítico e o lisogênico. Verdadeiro. No lítico, o parasita intracelular usa do processo reprodutivo da célula para se multiplicar e contaminar novas células do organismo vivo. Verdadeiro. O vírus, no ciclo lisogênico, usa da multiplicação ou divisão celular para contaminar novas células, né? É no lisogênico, aqui falou no lítico, né? Então essa aqui tá falsa. É no lisogênico que o vírus usa do processo reprodutivo para contaminar novas células, tá? É o lisogênico, que lá tá falando que é o lítico. Então por isso que ela tá falsa. No ciclo lítico, ocorrem 4 fases: adsorção, penetração, eclipse e liberação. No ciclo lítico, ocorre a adsorção, que é a ligação das proteínas do vírus ao receptor da célula, a penetração do vírus, eclipse, que é a digestão do envelope, do capsídeo para a liberação do material genético, e a liberação das partículas virais filhas, tá? Tem essas 4 fases mesmo. Então é verdadeiro. Verdadeiro, falso, verdadeiro. Agora essa parte é aquela da bioquímica, né? Que fala de água, proteínas, minerais, carboidratos, vitaminas. No plasma sanguíneo há um sistema tampão que contribui para manter seu pH dentro do estreito intervalo 7,35 7,45. Valores de pH fora desse intervalo ocasionam perturbações fisiológicas. Entre os sistemas químicos a seguir, qual representa um desses tampões?
Os tampões são sempre uma combinação de duas substâncias que vão captar íons de hidrogênio do meio quando o pH está muito ácido ou fornecer esses íons de hidrogênio quando o pH está muito alcalino, né? Por quê? Porque nós vimos que quando o pH está ácido, abaixo de 7, né? Ele está com muito íons de hidrogênio e um sistema tampão, quando o pH tende a baixar muito, eu consumo esse gás hidrogênio para o pH não abaixar tanto. E o pH alcalino, eu estou com uma baixa concentração de íons de hidrogênio. Então, para o pH não ficar tão alcalino, eu forneço esses íons de hidrogênio para o meio. Por isso que eu tenho uma combinação de duas substâncias no tampão, né? É curioso porque quanto menor o pH, maior a concentração dos íons de hidrogênio. É inversamente proporcional. Mas a gente viu que isso é decorrente da fórmula química do pH, né? pH é igual a menos log. Por causa desse negativo é que fica inversamente proporcional à concentração dos íons H+, né? O tampão fisiológico mais importante que a gente tem para manter esse pH do plasma sanguíneo, né? 7,35, 7,45, que foi o que a gente acabou de ver aqui, 7,35 a 7,45, é o pH que a gente chama de ácido carbônico bicarbonato. Então, pessoal, constantemente na respiração celular, nós estamos reagindo o oxigênio com a glicose para produzir gás carbônico, água e liberar o quê? Liberar energia, né? O gás carbônico, ele reage com a água. O gás carbônico, ele vai reagir com a água nas hemácias, nos glóbulos vermelhos ou eritrócitos, né? E essas células têm uma hemoglobina, que é capaz de transportar o gás oxigênio. A hemoglobina, nos eritrócitos, quando acabou de vir dos pulmões, ela vem com o oxigênio, né? E para que essa hemoglobina libere o oxigênio nos tecidos, eu preciso usar um próton H+, um íon hidrogênio, para protonar essa hemoglobina, porque a hora que o oxigênio sai, ela precisa se ligar a algum átomo, né, para que ela possa se estabilizar. Então, a hemoglobina, ela pega o hidrogênio e libera o oxigênio. Esse hidrogênio vem da onde? Gás carbônico mais água vai dar H2CO3, que é o ácido carbônico. Mas aí eu consumo um hidrogênio, por isso que fica só H aqui, que na verdade é o íon bicarbonato. Aí esse íon bicarbonato vai lá para os pulmões, onde ocorre a troca gasosa. Aí lá, pessoal, a hemoglobina, né, que ela estava protonada, ela libera o gás hidrogênio, ela libera o átomo de hidrogênio para se ligar ao oxigênio dos pulmões e levar para o tecido. Aí esse íon bicarbonato se une ao íon hidrogênio, produzindo um ácido carbônico. Esse ácido carbônico pode ser degradado em água e gás carbônico, e o gás carbônico é eliminado para o ambiente externo. Então, liberando ou consumindo o H+, eu mantenho o pH por meio de um tampão, que a gente chama de ácido carbônico bicarbonato. Ácido carbônico é o H2CO3, bicarbonato é o HCO3. As proteínas são compostos orgânicos que podem sofrer algumas alterações, e uma delas é a desnaturação. No entanto, essa proteína pode ser renaturada quando voltar às suas condições ótimas de funcionamento. Quando uma proteína é desnaturada, ela perde a gente viu que uma proteína ela pode passar por 3 principais níveis de organização, né? A estrutura primária, que é uma estrutura linear na forma de um filamento, formado pelos aminoácidos e as ligações peptídicas. Quando ela enrola em helicoidal ou hélice, você tem a estrutura secundária. Quando a estrutura secundária dobra sobre si mesma, você tem a estrutura terciária. A estrutura terciária, ela é a estrutura tridimensional da proteína. A proteína só está para exercer a função quando ela chega na estrutura terciária, né? Essa estrutura terciária, ela é capaz de ser perdida, que é o que a gente chama de desnaturação da proteína,
voltando à sua forma primária. Então, a perda da estrutura tridimensional da proteína é a perda da sua estrutura tridimensional e, consequentemente, da sua função, tá? Temperatura faz isso. Lembra da ovo-albumina, da gema do ovo, que é transparente, translúcida, o ovo cozido devido à alta temperatura, colisão das partículas, você cliva as ligações que mantêm a estrutura tridimensional, a proteína fica em estrutura primária, ela enrola uma sobre a outra, e a clara adquire uma consistência mais viscosa, mais sólida, e de cor translúcida ela passa a ficar um branco, né? Viscoso. Então, toda vez que se fala em desnaturação de proteína, eu estou falando que a proteína está perdendo a sua estrutura terciária. E, consequentemente, nunca esqueça disso, a proteína perde a sua função. Por isso que febres, né, acima de 38, 39 graus, ela passa a ter uma certa preocupação, porque ela pode desnaturar enzimas, que são proteínas, né, com ação catalítica, e aí alguma função metabólica do seu organismo ficar prejudicada. Em uma população carente do interior do Brasil, estudos referentes à saúde dos habitantes apontaram altos índices de cegueira noturna, bócio e cárie, constatando a carência de algumas vitaminas e minerais. Com seus conhecimentos sobre uma vida saudável, identifique a alternativa correta. Cegueira noturna, pessoal, é uma visão borrada à noite, tá? Você enxerga muito embaçado. E isso é um grande indicativo de falta de vitamina A, tá? O bócio endêmico é um papo que se forma aqui na região do pescoço, onde fica a glândula tireoide, porque a tireoide, né, os hormônios T3, T4, tiroxina, tetriodotironina, elas têm iodo na composição desses hormônios, né? Tanto que você tem o hipotireoidismo, hipertireoidismo. E quando você ingere pouco iodo na sua dieta, a glândula, ela hipertrofia para armazenar mais iodo, pouco iodo que você está ingerindo. E isso aqui é o bócio. Hoje é muito difícil alguém ter bócio endêmico. Não porque a alimentação seja balanceada, equilibrada, mas é porque o sal de cozinha é obrigatório que ele venha iodado. Então, o sal de cozinha ele é iodado. E sal, né? Todo brasileiro ele usa como tempero, então ele ingere sal diariamente. Então, não falta iodo por causa disso. Então, é muito difícil ter bócio. E a cárie, ela é muito evitada, né? E muitos dentifrícios, né? Cremes dentais contêm o flúor, né? A aplicação de flúor, ou o flúor está sempre associado a uma prevenção de cáries. Letra C, então. Os diversos compostos químicos presentes na natureza são usados por animais e plantas para estruturar muitos de seus compostos e processos. Os carboidratos e lipídios fazem parte da formação de... O esqueleto externo dos insetos é composto de um polissacarídeo e os favos das colmeias são constituídos por lipídios, né? Esse polissacarídeo que forma o esqueleto externo dos insetos é a quitina. E ele é um polissacarídeo mesmo, tá? Deixa eu mostrar aqui. Os insetos, pessoal, fazem parte de um grupo conhecido como artrópodes, né? Os artrópodes, eles possuem patas articuladas, porque eles são revestidos por um exoesqueleto de quitina, tá? E isso ele é uma armadura, que quando o inseto precisa crescer, ele tem que passar por uma muda ou equidise. Ele tem que sair desse exoesqueleto para ele crescer e produzir um outro, tá? Olha aqui, o tamanho do exoesqueleto desse inseto, e a hora que ele sai, é o tanto que ele cresceu. Aí ele forma um exoesqueleto, um outro. Aí ele sai do interior desse quando ele precisa crescer, né?
e passa por uma nova muda o equidise, até ele chegar ao tamanho típico da sua espécie. Então é muito comum, ó, você encontrar essa carapaça, que é só um envoltório externo, aderidas a alguns galhos de árvores, troncos, né? É só o exoesqueleto externo, sem um preenchimento lá no interior, que foi o exoesqueleto de quitina deixado por aquele inseto para ele crescer. E ele é formado por um polissacarídeo, né? Que é justamente essa quitina aqui, ó. O que é o exoesqueleto de quitina? Né? Então, todo inseto ele vai deixar esse exoesqueleto quando ele precisa crescer, para ele passar pela muda ou equidise, tá? E isso é um polissacarídeo? É um polissacarídeo. Então, essa aqui está certa. As paredes de células vegetais são formadas por polipeptídeos? Não. A parede do vegetal é formada por celulose, que é um polissacarídeo. Então, está errado. As ceras da parede celular do agente etiológico Mycobacterium tuberculosis é formada por fosfolipídio. A Mycobacterium tuberculose é a bactéria que causa tuberculose. A parede celular de bactéria não é formada por cera e nem por fosfolipídio, tá? A parede de bactéria é formada por mureína, peptidoglicano, que são moléculas de açúcares, de glicose, açúcar, associadas à cadeia de aminoácidos. Por isso que a gente fala peptídeos, tá? Essa é muito complexa, essa parede, e é ela que faz com que a bactéria, né, seja classificada como gram-positiva ou gram-negativa, tá? Olha lá, peptidoglicano é a camada de mureína, ou glicopeptídeos. Então, essa está errada. As escamas são preenchidas de polissacarídeos que as deixam rígidas e impermeáveis. Não. Escamas é igual cabelo, unha, tá? É formado por uma proteína, que é a queratina, e não polissacarídeo. As ceras na pele e penas dos animais são formadas por glicolipídios. As ceras, os óleos presentes em penas de animais, né? No caso das penas dos animais, é que é retirada pela glândula uropigiana, são triacilgliceróis. São triglicérides, triglicerídeos, né? Na pena dos animais e tal. Então, isso não é glicolipídios, molécula de açúcar associada a lipídio. São triacilgliceróis. Tá errado. Então, a correta é a letra A mesmo, tá? Bom, pessoal, essa era a revisão dessa primeira parte da nossa aula. Vou passar o gabarito do trabalho da semana passada, para que não deixe de ser uma revisão para avaliação também, né? Mas eu gostaria de saber se sobre essas questões aqui alguém tem alguma dúvida. Ou até mesmo em relação ao conteúdo, né? Do que foi contemplado aqui. A 13 é letra C? Perguntas, pessoal, ou não? Obrigada. Era só essa mesmo que eu não tinha pegado direito. Ah, tá ok. Bom, pessoal, eu vou finalizar a gravação para ela ficar separada dessa segunda parte da aula. A segunda parte eu gravo também. São 9h30, aí a gente volta 9h35. Intervalo em 5 minutos, tá bom? Obrigado pela atenção.